Olá, oitavo ano. Esta é a nossa videoaula número 2 deste segundo bimestre de História. E na videoaula anterior nós falávamos sobre as ideias iluministas que tiveram influência na América, de maneira particular aqui no Brasil. E eu falei lá na última videoaula que dois grandes movimentos surgiram no Brasil influenciados pelas ideias iluministas, que foi a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Hoje nós vamos estudar sobre a Conjuração Mineira. Então, é mais comum nós ouvirmos falar deste movimento chamado Conjuração Mineira de Inconfidência Mineira. O nome Inconfidência Mineira pegou mais. Mas você sabe qual é a diferença entre inconfidência e conjuração? Porque que em alguns momentos se fala em confidência mineira, mas o nosso livro de história traz conjuração mineira. Na verdade, há uma discussão entre os historiadores com relação a qual o nome correto para esse movimento. Mas para a gente saber a diferença, nós temos que saber o significado de cada uma das palavras. Então, inconfidência significa falta de lealdade, traição. Então, o nome Inconfidência Mineira pegou porque os portugueses assim chamavam esse movimento. Consideravam aqueles conjurados, os que lideraram o movimento, de traidores. Então, por isso foi chamado Inconfidência Mineira. Já o termo conjuração significa conspiração, significa revolta. Então, os mineiros, os líderes do movimento, chamavam esse movimento de conjuração e não de inconfidência, porque não era uma traição, mas era, na verdade, uma conspiração. Portanto, é a expressão mais correta de usarmos, é conjuração mineira, e não inconfidência mineira, como estamos já acostumados a ouvir. Mas vamos lá, entender o que foi, então, a conjuração mineira. Para isso, a gente precisa saber de algumas informações. Primeiro, que a capitania das Minas Gerais, naquele tempo era chamada de capitania, nesta região aqui do estado de Minas Gerais, era chamada a capitania das Minas Gerais, é onde tinha maior concentração populacional da colônia, ou seja, onde moravam mais pessoas. Por quê? Porque aqui tinha a mineração como principal atividade econômica. E a extração, na mineração, que é a extração de ouro e de pedras preciosas, como diamante, por exemplo, isso atraía muitas pessoas. Então, muitos vieram morar aqui, na capitania das Minas Gerais, em busca de ouro e metais preciosos. Tá certo? A população ela era toda formada, quase toda por mineiros, e quando a gente fala mineiros, não é habitantes de Minas Gerais, mineiros que trabalham na mineração. Também havia comerciantes, havia profissionais liberais, escravizados e também trabalhadores livres. Então, tudo isso compunha a população da capitania das Minas Gerais. A coroa portuguesa, nesse período, organizou uma rigorosa tributação sobre a extração do ouro, ou seja, a extração do ouro se dava com o pagamento de pesados impostos. E olha o que aconteceu. A partir do século XVIII, começou a diminuir a quantidade de ouro que era encontrada, que era extraída. E a extração foi ficando cada vez mais difícil e mais cara, porque tinha que se investir em mais maquinários para poder conseguir extrair ouro. Então, com isso, a arrecadação de impostos foi diminuindo. A coroa portuguesa desconfiou que o ouro estava sendo extraviado e não havia diminuído. Então, ela intensificou ainda mais a fiscalização para evitar contrabando de ouro. Em 1788, foi nomeado governador da capitania Visconde de Barbacena. Ele foi nomeado governador com a tarefa de garantir uma cobrança anual de 100 arrobas de ouro. 100 arrobas equivale mais ou menos a 1.500 quilos de ouro que deveria ser arrecadado em imposto, independentemente da produção. Essa era a quantidade. Aqueles que trabalhavam na extração, os mineiros, não davam conta de pagar esta quantidade em impostos.
era estabelecido um dia no ano em que aconteceria esta cobrança de impostos. Ela era feita com violência, né, para que todos pagassem o devido imposto, e esse dia em que era realizada esta cobrança era chamado de derrama. Gravem bem esta palavra porque ela é forte e é importante nesse movimento. Então, aí houve esse movimento de conjuração, né, de rebeldia contra esta derrama. Né? A principal motivação para a conjuração mineira foi a resistência a esta derrama. Né? E quem que eram os conjurados? Quem que eram os líderes desse movimento? A maior parte deles era formado por pessoas que tinham enriquecido com a mineração. Então, por isso, eles tinham interesse em... né, eles se revoltaram contra esta cobrança de impostos, né, contra a derrama. Então, entre eles, entre os conjurados, se destacavam o tenente-coronel Francisco de Paula Feijó, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Joaquim Silvério dos Reis e Joaquim José da Silva Xavier, que é o mais conhecido de todos, chamado Tiradentes, né, que foi o único dessa turma aí que foi condenado à morte. Então, como eu falei, o principal motivo para a conjuração era a alta cobrança dos impostos, né, a chamada derrama, e eles, né, essa turma, eles eram influenciados pelas ideias iluministas. Então, por isso, com essa influência iluminista, né, eles reivindicavam também a independência da região das Minas Gerais, para que fosse formada aqui, em Minas Gerais, uma república autônoma, ou seja, independente de Portugal. Então, olha qual que era a pretensão deles, né? E fundada esta nova república, a capital seria a cidade de São João del Rei. São João del Rei. Eles queriam também o fim do monopólio sobre a extração de diamantes e o cancelamento da dívida dos mineiros com a colônia. Além disso, né, como era de ideias iluministas, eles queriam criar uma universidade lá na cidade de Vila Rica. Aliás, a cidade de Vila Rica é o centro da conjuração mineira, é onde tudo acontece. A cidade de Vila Rica é onde hoje fica a cidade de Ouro Preto. Naquele tempo se chamava Vila Rica. Para vocês verem o quanto era rico, né, o quanto era rica a capitania das Minas Gerais. Vila Rica, que era a principal cidade, né, recebeu esse nome exatamente por causa das riquezas que eram produzidas lá com a extração do ouro. Eles planejaram, né, os conjurados, eles planejaram a realização de uma revolta, uma manifestação, né, no dia que foi marcado para a cobrança da derrama, que era no mês de fevereiro de 1789. Só que o que aconteceu? Um deles traiu o resto do grupo, que foi Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis delatou os planos do grupo, né, X9, para o governador. E com isso o movimento foi sufocado. E como é que o governador fez para sufocar o movimento? Ele suspendeu a cobrança da derrama. Quando ele suspendeu a cobrança da derrama, o movimento perdeu força porque perdeu apoio popular. A população já não tinha mais motivos para se revoltar, porque a revolta era a cobrança de impostos. Então, sem o apoio da população, era impossível seguir com os planos. Né? Após a delação de Joaquim Silvério dos Reis, a coroa portuguesa mandou prender todos os envolvidos e depois, né, desse processo de investigação, cada um foi recebendo uma punição diferente. Né? Alguns foram degradados para a África, degradados quer dizer expulsos do país, né, obrigados a morar na África, outros foram mandados para a prisão em Portugal, e Tiradentes foi o único que foi condenado à morte. Por quê? Porque ele era o mais pobre do grupo, né, ele não tinha muitos recursos, então acabou pegando a pena máxima. E também porque ele era ele quem fazia as propagandas do grupo, né, era o propagandista. Então ele era o mais conhecido, né, mas não era o líder do movimento. Por isso ele foi condenado à morte, ele foi enforcado e esquartejado. Né? Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro,
no dia 21 de abril de 1792, por isso, né, o dia 21 de abril é feriado nacional, chamado Dia de Tiradentes, beleza? Então, para ajudar vocês a entenderem melhor esse processo, tem atividades, né, as atividades 2, 3 e 4, na página 5 e 6 do livro de atividades, viu? Então, vocês vão lá no livro de atividades. A atividade número 1, vocês não precisam fazer, vocês vão fazer apenas a atividade 2, 3 e 4 na página 5 e 6 do livro de atividades. Até a nossa próxima videoaula.